Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, muito bem-vindo, cole conosco, pois o tema de hoje é tenso. Tenso em todos os sentidos possíveis e principalmente para o professor, professora que está em sala de aula e vem diversas questões que é para falar sobre como que você vai ensinar, como você vai trabalhar, o estudante vem com dúvida, o colega professor muitas vezes quer entender um pouco mais do mundo e sempre surge aquela dúvida de o que está acontecendo com esses conflitos internacionais? O que está acontecendo nesses assuntos, né? Como ensinar, como abordar conflitos internacionais sem reforçar estereótipos? Esse é o nosso tema, a nossa conversa que está por aqui. E junto comigo sempre ela, Regiane Taveira. Como é que tá aí, Rê? Tô bem, que delícia de tema, hein, Keller? Pra Importante, gente, não importante. é, importante, e que ele acaba abrangendo aí uma série de coisas, a gente pensando em século XXI, não é, Keller? Como que a gente ainda trata algumas coisas de forma bem superficial. Então, é legal, né, nós, profissionais da educação, ou que às vezes nos dizemos profissionais da educação, como que a gente aborda as coisas de forma superficial? A gente quer alunos Perfeito. críticos ou a gente quer alunos presos em caixinhas? A gente tem que refletir sobre isso o tempo todo, não é? É verdade. E só para contextualizar, para você que pode estar ouvindo a gente aqui, não no meio de 2025, mas talvez em 2075, esperamos que aí já esteja tudo na paz há muito tempo, mas aqui da onde nós dizemos, nós conversamos, nós nos falamos hoje, nesse momento aqui, nos últimos dias, o mundo voltou os olhos novamente para a região do Oriente Médio. Por quê? Nós tivemos uma escalada de um conflito entre o Irã e Israel, com a intervenção dos Estados Unidos, né? Que reacendeu o debate sobre segurança global, soberania, religião, poder, autoritarismo, ação, né? Entre diversas outras questões de guerra. E novamente a palavra guerra, ela está ecoando fortemente em outra região, né, do mundo nesse momento. E como sempre esses temas eles chegam na sala de aula, não tem jeito. Eles chegam na sala de aula e nem sempre da melhor forma possível. Por quê? Porque às vezes chega com estereótipos, chega com ideias pré-concebidas que são ofensivas, muitas vezes historicamente incorretas, inclusive, né? Enfim, diversas outras formas. Mas vem, pergunta do aluno, notícia que viralizou nas redes sociais, meme que circula sem contexto e por aí vai. E aí você, meu querido professor, minha querida professora, muitas vezes cabe a você ter que abordar esse tema que é tão complexo. E como abordar? De que forma abordar? Inclusive, será que nós temos a capacidade para abordar? Isso é outra pergunta também. Nem sempre a gente tem que ter a resposta de tudo na ponta da língua. Você Perfeito. sempre pode responder um vou pesquisar e me informar e eu te falo assim que puder. É melhor do que falar umas coisas erradas ali ou umas bagunças ali, né? Uhum. Então é importante lembrar disso também. Mas a dúvida hoje é como que nós podemos abordar temas complexos como esses sem cair na armadilha da simplificação, sem cair naquela narrativa de mocinho contra vilão, né, o Uhum. bom contra o mal e tal, e ao mesmo tempo ajudar os estudantes a entender que o que está em jogo, né, como que chega, como que esse tipo de guerra, esse tipo de conflito que está acontecendo no Oriente Médio, longe pra caramba e por aí vai, como que isso afeta a minha sala de aula em Suzano, a sala de aula da Rê, na periferia de São Paulo, como nos afeta, né? Essa é a pergunta aqui hoje. E eu vou puxar mais uma questão aqui para a gente discutir, Rê, que Bora assim, lá. guerra nunca foi novidade, né? Não. Mas você vê que esses temas chegam na sua sala, na sua escola, porque você está numa escola de anos Pequenos. iniciais, né? PEB 1, dos pequenos. Aí tem muita gente que pode falar, ah, não, acho que é mais para o ensino médio e tal. Mas eu acho que de alguma forma chega também para você, não chega? Olha, Keller, acredito que sim. Porque quando você está na gestão, você não acaba tendo É este verdade. contato, não é? Eu vi, na verdade, vejo algumas professoras do quinto ano, eh, sempre atualizando a criançada sobre coisas que estão acontecendo que são importantes. Legal. Sei que elas não se aprofundam muito, já, né, já até assisti aula assim, mas elas comentam também de forma que, né,
sempre com aquele cuidado, querendo mostrar que as coisas estão acontecendo e que a gente não pode estar alienado sobre elas. É mais neste sentido que a gente trabalha de primeiro a quinto ano, não é? Até porque a gente não pode fechá-los e dizer: "Olha, lá fora não está acontecendo nada". Então, eu vejo esses comentários: "Assistiram tal coisa?", né, "Como que vocês veem isso?", mas também vejo que eles não têm ainda uma noção muito grande sobre, e olha que interessante, mas se você começa a instigá-los, né, e a colocar algumas coisas, já vai criando toda uma Sim, curiosidade, não é, e uma curiosidade, como é que fala? Sobre o conhecimento, né, real daquilo, né. Aliás, é muito interessante, porque você falou agora e eu lembro de uma das aulas que eu assisti esses dias, mas não foi falando sobre guerra, foi um outro assunto, onde a professora falou exatamente o que você falou agora há pouco. "Eu vou pesquisar e prometo trazer amanhã para vocês", né, porque você tem que ter essa humildade em falar: "Não sei, neste momento se eu responder, eu vou responder besteira", né. E lá também a gente tem essa preocupação, não é. Então é isso, eu acho que você tem que sempre olhar, se eles não questionam, eu acho que dá para o professor puxar, entende. Principalmente no quarto, quinto ano, "O que vocês assistiram? O que vocês andam vendo aí na TV?". Um boa. ou outro vai comentar, né, porque os pais comentam. Né, "Olha, vocês viram a né, sobre a guerra, nossa, estamos com medo", eu escutei muita gente falar que estava com medo e óbvio, né, então os pais também deveriam estar comentando isso. Se o professor não puxar, eu acho que o aluno se sente, não se sente parte de tudo que está acontecendo, não é. Não dá para você continuar só conteúdo, se algo está acontecendo no mundo e tocando o mundo todo, não é. Mesmo eles não tendo ainda, a gente acha, né, a idade, mas eles têm, né, de entender e saberem o que está acontecendo. Perfeito, perfeito. Acho que é muito importante que o professor, caso esses assuntos venham a surgir na sala de aula, o professor ele precisa realmente ter um jogo de cintura para abordar. E É. eu sei, meu querido professor, meu querido professor, eu sei que muitas vezes, ainda mais hoje em dia, né, que tem o celular, que tem as coisas todas, assim, que pode nos gravar e uma coisa fora de contexto pode ecoar de uma maneira que não é o agradável, que nem é a realidade, o professor fica um pouco assustado. Especialmente no Brasil que a gente tem, que ficou bastante polarizado, né? Eu acho que deu uma atenuada nos últimos tempos, pelo menos nos meus círculos, mas nós sabemos que ainda está bastante polarizado, de visões, e são visões que muitas vezes não ouvem, não enxergam o outro, né? Nem como pessoa, às vezes, né? Você coisifica o outro, você esquece que você reduz a outra pessoa a uma ideia que ela defende e esquece que tem um ser humano ali, com paixões, né? Que hora fecha com você, hora não, e por aí vai. E algo que acontecia muito com time de futebol, por exemplo, hoje tem acontecido com qualquer outra coisa, né? É Então você verdade. esquece que a pessoa que tá ali é teu vizinho, estudou na mesma escola que você, porque tá tendo Corinthians versus Palmeiras, né? E os dois têm que sair no pau se precisar. Então vai aparecer na sala de aula de alguma forma. Eu acho que um dos pontos que como professor de filosofia e de história, que eu posso ressaltar e apontar para o professor que está aqui presente é, primeiro, estude, sabe assim? Então, aconteceu Perfeito. uma situação dessa, Em apareceu tudo. na sua sala de aula, se você não sabe o que falar, diz que você não sabe o que falar. Olha, fala assim, olha, tô analisando ainda. No meu caso, que sou professor de história, dá pra você falar assim, olha, com certeza na história a gente só fala quando tem um distanciamento. Então, eu vou poder te dar certeza mais firme, assim, daqui uns 30 anos, né? Quando tiver um Perfeito. distanciamento desse momento. Mas, para agora, eu ainda não tô pronto, ainda não tô bom para falar. Me dá uma semana que eu te trago mais informações. E realmente pesquisar informações. E aqui cabe um ponto, meu querido professor, minha querida professora. YouTube é informação? Às Uhum. vezes. TikTok é informação? Quase nunca, mas às vezes. Então, entende? O que que é? É você pesquisar mesmo, é dar uma olhada em material, escrito, jornal, artigo, sabe? Ah, mas eu tenho uma galera no YouTube que eu sigo que é boa. Beleza, não tem problema, segue sim. Dá uma olhada, mas não se afaste, por Mas é um exemplo, das recorte. estruturas, é um recorte, né? Qual a visão política que aquela pessoa É, tem? E dá uma olhada em diversas visões também, até para você construir uma proposta, sabe? Evita a bolha. A rede social ela cria muito perfeito. aquela bolha que você está muito confortável naquilo que está falando. Eu tinha um amigo que ele falava o seguinte:
Se eu tô num grupo de amigos e tudo que fala é extremamente confortável pra mim todo o tempo, eu tenho que, né, prestar atenção onde que eu tô. Eu sei que eu quero ficar confortável, claro que eu quero. Só que todo tempo, toda hora, sem ter nada que me questiona ou nada que apresenta que talvez a minha visão precisa melhorar, precisa evoluir, preciso mudar, preciso compreender. Então a gente tem um ponto aqui. Então dá uma olhada, dá uma olhada. No caso, quando a gente pensa a guerra, os conflitos no Oriente Médio, Irã e Israel, Israel e Palestina, Hamas, Fatah e por aí vai, todas essas questões, tem alguns pontos que são muito bons de você dar uma olhada. Um livro clássico para você entender um pouco esses conflitos, entender essas visões, é o do Eduardo Said, Orientalismo. É muito bacana para você dar uma olhada. Dá uma olhada que vale a pena você perceber. Tem um quadrinhos muito bom também, chamado Persépolis, que fala sobre a vida no Irã, que é um quadrinho escrito pela Marjorie Satrapi e desenhado por ela também, que ela é uma iraniana que viveu o momento da queda do regime do Shah. O que foi o regime do Shah? Primeiro que o Irã, ele não é um país como todos os outros daquela região do Oriente Médio. O Irã é um país muito antigo no sentido de que lá já foi, né, o Império Persa há muito tempo atrás, que é um império que tem uma longa história. A primeira religião, uma das religiões maniqueístas, né, com um deus central, um deus, uma divindade maligna que se opõe a um deus central e tal, é de lá. Então, assim, tem uma estrutura muito, muito ancestral, né, uma discussão muito ancestral. E alguns desses conflitos também são ancestrais. O conflito entre a galera daquela região, por exemplo, e as comunidades judaicas, já é uma coisa antiga. Mas também, lembre-se, não é uma regra. Se você for procurar um pouquinho mais, for entender algumas coisas, você percebe inclusive que nas raízes persas ali você tinha diversas comunidades judaicas naquela região que viviam muito bem. Então não é uma coisa do tipo assim, é um conflito religioso. Não é, é um conflito político que envolve religião no meio, né? É importante lembrar isso, porque a galera às vezes fala, não, porque Deus, Alá, Jeová, né, tá desse lado ou tá daquele lado. Gente, São os não é sobre estereótipos, né? isso. Não é sobre isso a São discussão. os É uma discussão estereótipos. política. A gente envolve religião, mas ela é política, né? Cada país está buscando o seu próprio interesse e já já eu explico isso um pouquinho E mais. existe uma raiz, né, Keller? A gente tem, tudo tem uma raiz e ela não é de agora, ela é milenar, podemos dizer E assim. sim, sim, Né? Você me facilmente. corrija que hoje você é meu professor, hein? É, só que e de tudo, né, Keller, que a gente olha, a gente tem que ter ideia de qual era, como que era esse passado, não é? Não são coisas recentes. Então, a gente ter muito cuidado com os termos que a gente usa, não é? Uhum. Porque você colocou, acho que muito bem a questão de lados, né? E quando você é um professor, você tem que ser, além de tudo, neutro, porque você tem que explicar todos os lados, né? Você tem que tomar muito cuidado com os termos que você usa, né? Eu vi uma vez, na verdade, até um historiador comentando sobre usar o termo fanático, Uhum. terrorista, né? E aí eu estava falando e eu estava até anotando aqui, extremista. Ele falou, Sim. gente, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente usa, porque para além disso, né, tem toda uma história por trás, e é uma história que tem raízes, que ela é muito complexa, né? Nada enquanto você estava falando também, fiquei pensando aqui, né, o quanto é muito difícil um professor conseguir explicar todas essas implicações históricas, políticas, econômicas, mas isso é necessário, não é? Porque o aluno, ele que vai ter a gente quer que ele tenha a criticidade de olhar para o assunto e dizer, espera aí, isso aqui não está muito correto, isso aqui está. Ele tem que ir tendo esse discernimento. Estou errada, Kelly? Olha, eu te Não, tá perguntando. perfeito. Tá perfeito, Arlene, tá perfeito. Tem até dois pontos aqui que eu acho que era legal apresentar para o professor. Professor, quando a gente fala sobre ter uma postura neutra para com a sua sala de aula, o conteúdo, a gente não está dizendo que você tem que, sei lá, trair o que você acredita, ou Não, não é nada desse jamais. jeito, não é nada desse tipo. Não. A questão é de tomar cuidado para não ser panfletário, sabe? Aquela coisa tipo assim, eu vou Perfeito. defender esse lado. Você pode ter suas paixões, é importante ter um professor apaixonado, né? Mas toma cuidado só com o quão panfletário Perfeito. você está sendo, porque há espaços para isso. E dentro da escola, não quer dizer que você não pode defender o que você acredita, mas deixando claro,
Aqui é o que eu penso. Até aqui é conteúdo. Você pode fazer isso, mas dá o conteúdo, né? Até aqui é conteúdo. Perfeito. Aqui eu penso mais ou menos. Eu E penso eu, assim. eu penso assim, eu acho que é isso. Eu não Eu. concordo muito com isso, mas deixa claro. Isso. Deixa claro. E não vai pedir em prova a tua opinião, né? O que você acha. Também não é por aí. E outro ponto que eu acho que é legal é que o professor precisa estar de olho nas legislações, porque eu já ouvi colegas professores falando assim, o aluno, o pai do aluno, na direção, sei lá, alguém falou para mim que eu estava sendo panfletário porque eu estava defendendo direitos humanos. Isso não é panfletário, isso é BNCC, entendeu? Você defender os direitos humanos, ele é, né, direitos humanos. Então, entender do que é o seu panfletário é um ponto importante, né? Defender direitos humanos, a dignidade humana, direito das mulheres, né, igualdade racial. Essas questões não são panfletos, elas são legislação brasileira, entendeu? É a mesma coisa que falar assim: mas eu tenho que ensinar então para ser neutro, eu preciso ensinar o lado do nazismo? Não, porque nazismo é crime. Então já está criminalizado, você não tem que ensinar nada, você tem que explicar o que o nazismo fez, deixou de fazer e os danos para a humanidade. Então precisa ter um conhecimento de legislação aqui, entende, professor? Perfeito. Importante pontuar isso. A outra questão que eu acho que é legal é voltando para entender um pouco quando a gente fala sobre conflito internacional. Muitas vezes o estudante ou colega, professor mesmo, vai vir conversar conosco falando assim: mas a ONU tem que fazer alguma coisa. Mas alguém tem que fazer alguma coisa. Novamente, a falta de informação. A ONU é um fórum, a ONU é um grande grêmio estudantil que não define muitas coisas Perfeito. porque ela não é um órgão de execução, ela é um órgão de discussão. Todo mundo que vai lá está em nível de igualdade, né, com alguns um pouco mais iguais porque eles fundaram a ONU. Então, eles estão em um grau de igualdade e eles vão lá para conversar. Ninguém vai definir uma parada ou uma questão executiva. Não é essa. Não é isso. Quando a gente fala sobre países, é importante entender não tem um país acima do outro. Você vai ter mais poder bélico, mais poder econômico, que isso vai destacar. Mas, naturalmente, né, nenhum país está acima do outro. Ou seja, a relação entre países, ela é anárquica no sentido que você não tem uma organização política acima dos países. Não existe o governo da Terra, né, não existe o governo do planeta. Então, não tem o pai para eles irem brigar. A briga entre irmãos não tem um pai para pedir para dividir. É só os irmãos por eles mesmos, brigando ali. Então, aqui é importante. E cada um vai defender o seu ponto de vista. Então, ter uma visão moral, no sentido de tal tá certo ou tal tá errado, ou é justo ou injusto, não funciona para países. Por exemplo, eu vi um colega falando assim: mas os Estados Unidos têm a bomba atômica, então é direito do Irã ter também. Não funciona assim. Não existe algo que vai garantir o direito. Numa briga entre Regiane e eu aqui, que nunca vai acontecer porque a gente se dá muito bem, né? Numa briga entre a gente pode ir na justiça que está acima da gente para definir que qualquer é justo. Perfeito. Vai na polícia, vai no judiciário e por aí vai. Mas não existe a Mas ali justiça não do tem. planeta. Não tem. Então Exato. fica naquela briga de interesses, né? Até onde eu consigo Sim. ir, até onde eu vou. Então não é por justiça, não é por certo e errado. E, novamente, cada país vai defender aquilo que é o próprio interesse. Alguns países vão ter interesse em cuidar do povo, diversos países vão ter interesse em cuidar do poder do regime que está no controle de determinado Perfeito. país. Dele. Diversos países vão ter o interesse de cuidar não do povo nem do regime, mas do lucro. Então vai variar de qual que é a orientação de determinado país. Estou dizendo isso só para não ficar naquela ideia de que país A é bom, país B é Pra ruim. saber ruim. Não é? Faz sentido isso, Rui, que eu Faz falei? muito, por isso que é super importante, você está falando e eu fui escrevendo aqui, né? A gente sempre, não sou professora de história, mas falo que até em qualquer assunto que a gente for discutir com o nosso aluno, a gente tem que mostrar para ele que sempre existem ali dois lados, às vezes até três, né? Mas Uhum, quando a gente está falando dessas questões, você vai ter ativistas de um lado, né? E do outro. E olha como é interessante, né? Neste momento, a gente está falando a gente olhar, talvez ali, Kelly, dividir a sala e colocar: você vai estudar tal e você vai estudar tal. E você vai ter que defender ele, mesmo que você não queira, entende? Que é até legal você ir mostrando para o aluno, e aí eu estou falando, eu penso mais na questão metodológica e didática, que é, uhum, né? Ele compreender que ele precisa estudar para ele defender aquilo, e não dá para ficar, óbvio, não vai ser uma coisa tão profunda, mas eles compreenderem que dos dois lados tem coisas positivas e tem coisas negativas.
né? Perfeito. Que a gente não pode só simplesmente dizer: "Não, isso é positivo e aquele lado é só negativo", né. Não sei se eu estou errada, Perfeito. Kelly, quando a gente pensa em história, a gente, né, vai ter coisas dos 2 lados aí. E o tempo inteiro, se eu quero um aluno, né, que saia dessa caixinha, que ele, consiga pensar criticamente, então ele tem que ter pelo menos um pouco dessa compreensão, até para que a gente não caia no que você veio, falando até agora, no perigo da gente só, ir reforçando estereótipos, não é. Uhum. Eu vim de uma escola, e olha só, né, que na minha época era a guerra ali, né, União Soviética, né, e Estados Unidos, né. Então, eu lembro como se fosse hoje, olha isso, a Regiane pequenininha lá, como você fala, de uma professora de história falar que a União Soviética era uma coisa horrorosa. E que ela ia, você entende? Uhum. Nunca, só aquele lugar era ruim, né, ela só falava daquele lugar, entende? Então se a gente, tenho certeza que muitas pessoas ficaram com aquilo na cabeça e que nunca foram ver outras coisas, né, para além daquilo. Perfeito. Enfim, então, porque ela como professora, não tinha, eu falo isso, né, não tinha o direito de fazer aquilo, né, e eu acho que é isso que você está querendo dizer, né, Sim, mostrar os 2 lados, não é. sim, sim. Então é complexo, mas a gente tem que ter, esse cuidado o tempo inteiro, né. E cabe um estudo aqui, viu, gente? Você não vai acordar de manhã, entender completamente essas relações, e nem é essa a ideia. Cabe aqui um estudo, um procurar compreender o que está acontecendo, né? Porque, por exemplo, falando novamente sobre Irã, aquela região toda, ela tem bastante influência do norte global, Estados Unidos, né? A União Europeia, entre outras questões. Tem diversos regimes políticos ali que são aliados dessas potências do Ocidente. Então, por exemplo, a Arábia Saudita é aliada dos Estados Unidos de muitas formas, né? Israel, que está ali próximo também, o Estado de Israel, é aliado, né, dos Estados Unidos de muitas formas. Tá? E aliado quer dizer que está alinhado, que eu concordo, que a gente vai fazer um grupinho aqui, né, que vai defender essas ideias. Um dos poucos ali que tem um pensamento diferente é o Irã, e esse pensamento diferente é recente. Esse pensamento diferente aconteceu com a revolução que aconteceu no Irã da queda do Shah, né, queda do regime do Shah. Shah é o nome que você dava pro rei, né, da Pérsia nesse período, né, da região do Irã. Então, você tinha ali o Shah, que foi mais ou menos na década de 80, a Revolução Iraniana foi acho que 79. Então, é recente, 79 foi agora. O último Shah do Irã, né, foi lá um pouco antes da década de 70. Então, entende? Mudou agora, recentemente, que você mudou quando foi o Ayatollah Khomeini que tomou o poder ali na região e por aí vai. E ali que você teve um governo que ele se distanciou da proposta dos outros governos que estão em volta. E é claro, quem está em volta não vai gostar. Eu quero que quem esteja perto aqui sejam as pessoas que concordam com as minhas ideias. Então, além de tudo, você tem alguém ali que está isolado. E é isolado politicamente, é isolado economicamente, tem uma porrada de sanções, assim, tem muitas sanções econômicas que o Irã sofre há muito tempo, né? Hoje eu acho que ele chegou um tempo a ser o país mais sancionado no mundo. Agora, atualmente, se não me engano, é a Rússia por causa da guerra da Ucrânia, né? Contra a Ucrânia que teve recentemente, o conflito ucraniano. Mas ele tá no top 10, assim, de países com mais sanções no mundo. Então, imagina também a dificuldade que um país que tem sanção tem para viver. Porque eu não posso sair no mercado e comprar produto, porque esse produto não pode ser vendido para o meu país Vendido por meu pelas país. empresas. Então me falta esse produto também. Então você tem uma série de dificuldades. Ah, Com então certeza. vilão é quem ataca o Irã. Não necessariamente, porque a gente sabe que quem atacou o Irã atacou por um motivo, né? Que foi o receio sobre o desenvolvimento de armas nucleares. Desenvolver arma nuclear é bom? Nunca vi ser, né? Até hoje é uma questão complexa. Então aí a galera fica com essas questões. Então, para lembrar, não tem um certo e um errado óbvio. Exato. Sempre vai existir uma resposta simples, clara, direta e errada, sabe? Então toma muito cuidado com essas simplificações, E porque isso expor os reforça alunos às diversas perspectivas. diversas perspectivas. E quando o aluno perguntar para você, meu Deus, mas quem tá certo? Fala assim, essa é a mágica do mundo, sabe? É. Não dá para saber. Você vai ver ali que talvez quem é o menos pior, com quem que você concorda com a ideia, quem é que tá mais coerente, né, na ação, mas você não tem isso de maneira clara.
E lembrar eles que é importante você ter diversas fontes, porque mesmo os veículos de mídia, eles têm seus interesses, é claro. Você tem Sim, ótimos jornalistas em todos os veículos, mas eles têm seus interesses. Então, olha bem para a manchete. Por que que, analisar, né. sim, porque quando algo acontece em um Uhum. determinado país é terrorismo, mas quando esse mesmo algo acontece por outro país, não é. Né? Então você tem que entender que tem interesses ali nessas colocações. Então, ensinar essa geopolítica, ela é difícil. É preciso ser crítico. E compreender também, agora, como Brasil, né, aonde que nós nos posicionamos nesse meio todo. É sempre importante lembrar que apesar da gente consumir muita cultura do norte do planeta, né, cultura inglesa, cultura estadunidense, que eu amo, né, falei que um dos sonhos que eu tenho, assim, que eu acho que seria muito legal, era pegar uma moto bacana, um carro legal e passar pela Rota 66 dos Estados Unidos Uhum. ouvindo um rock and roll da década Delícia. de 70. Eu ia adorar fazer isso. Sabe? Tem uma coisa muito bacana nessa estética porque é o que nós, né, fomos expostos e a gente ama isso. O sonho de todo estudante é ter armário na escola, né? Você sempre tem um estudante com esse sonho porque ele vê na Verdade. série. Então a gente está acostumado a ver isso. Mas é importante lembrar que nós estamos no sul global, né? Há muito mais coisas que nos une ao pessoal do sul global do que ao pessoal do norte. Ah, então o norte é inimigo? Não. É só para você lembrar o que que é que nos une, o que Não. que nos separa, e mais importante é sempre aquilo que nos une, né? Então, assim, não é fácil. Você achou fácil, Rê? Não, muito difícil. Aliás, você foi falando o quanto que a gente é o que eu falei, eu penso sempre no lado de como ir fazendo isso com os alunos, né. Se pegar as narrativas aí das mídias, as notícias, discutir com eles, e aí? Né, porque a gente sabe que tem coisas que estão bem simplificadas ali, justamente já, né, para você pensar o que eles querem. Então, a gente pegar essas coisas e ir mostrando, né, contribuindo aí, né, para que, esse pensamento seja mais amplo, vá um pouquinho além. Acho que você colocou aí várias vezes, que não é uma coisa fácil, e aí não adianta que a Regiane pedagoga, professora de educação física, né, hoje gestora de escola, estou gestora de escola. Não, é um professor eu acho que, assim, por isso que a gente tem as disciplinas ali na escola, não é, os professores, pensando ali, né, pensando a partir do sexto ano, o quanto que isso tem que ir ficando mais complexo, sendo mais profundo, e quando a gente pensa de primeiro a quinto, a gente, né, pensar no lado de não deixá-los desinformados do que está acontecendo, jamais. Não caracterizá-los, né, como eles não têm idade, porque eu também já vi isso. É que eu estou pensando no que você me disse lá no começo, né, de como é trabalhado de primeiro a quinto, e o quanto é perigoso dizer que eles não têm idade. Eles já estão na Verdade. escola, eles têm O mundo tá idade. aí para eles E também, você né? entendeu? Então, enquanto você foi falando, eu estava anotando e pensando nisso. Fiquei com esta questão na minha cabeça. A gente não pode deixar, né? Então, para eu informar e informar corretamente, eu também vou ter que buscar, né? Mesmo sendo professor polivalente. É por isso que eu brinquei aqui, falei, sou pedagoga, professora de educação física, mas há momentos que eu vou ter que ter um pouquinho mais de conhecimento. E se eu tiver dúvida, busco um especialista. Busca um professor de história, de filosofia. Vem cá, preciso da tua ajuda, né. Eu acho que Uhum. isso falta um pouquinho em nós Falta. docentes, sabia? A gente é muito soberbo e tô me colocando Aproveitar os nisso. colegas, né? Isso! A gente: "Ai, não vou perguntar não, que vergonha". Não tenha vergonha não, seja sem vergonha nestes momentos e pergunte, para você dar a informação correta, não é? Perfeito, perfeito. Teria muitos outros temas ou possibilidades aqui para a gente conversar a esse respeito, Sim. mas só lembrar e convidar você, meu querido professor, a ter sempre os nortes da humanidade, né, como norte para suas salas de aula, para os seus ensinamentos e Hum. por aí vai. Guerra nunca é uma boa opção. Na guerra quem sofre é o povo, sempre, né? E nós trabalhamos com o povo, são essas pessoas que sofrem, né? Não necessariamente a liderança do país, as grandes empresas, né? É o povo que sofre ali. Guerra nunca é legal, né? Numa situação hipotética de guerra, sempre quem vai para lá vai ser os nossos estudantes, né? Boa parte deles que vão sofrer, nossas famílias. Então não é nenhuma coisa legal. É até importante apontar para os estudantes que guerra é muito bom no videogame.
é muito legal no quadrinhos, é muito legal no filme, mas a guerra em si, ela não tem nada que ela constrói, nada é construído através dela, né? O que você tem é destruições, as construções são depois. Então é importante ter esses nortes, o norte da humanidade, o norte do cuidado, o norte do ensino, que são bússolas importantes para nós professores, até para a gente poder lidar melhor com o conteúdo, né? Não reforce estereótipos, né? Quando É. você pensa assim, ai não, mas lá no Irã todo mundo, né, aquele perfil de muçulmano e por aí vai. Não é, não fica nessa que não é. Você tem esse perfil na sua cabeça, esse perfil existe em algumas pessoas, mas não é todo mundo que tem a ver com esse perfil específico. Então Humanizar os ouça, né? dois lados, né, Kelly? Humanize, humanize. É. Eu vi recentemente, inclusive, sobre a questão de Israel, né? Teve um outro colega professor que estava demonizando, assim, falando de Israel de uma forma que falei, calma, uma coisa é o Estado, outra coisa é o povo, outra coisa é o Uhum. exército, outra coisa é o conflito, outra coisa é quem apoia. Nem sempre todo mundo apoia, né? Você tem diversos judeus que são críticos a esse conflito, inclusive os judeus ortodoxos, em sua maioria, são críticos ao conflito por seus motivos, então vai entender os Sim. motivos, né? Os motivos eles existem, são legítimos para o país. Então a questão ela é sempre mais complexa. Acho que isso é que é É. importante lembrar. É sempre mais complexa. Por quê? Porque o ser humano é complexo. Nós somos belíssimos e complexos nessa situação, né? E diferentes uns E dos diferentes. outros. É isso, tem muita coisa ainda que eu gostaria de conversar, mas quem sabe a gente não tem um outro momento. Inclusive você, meu querido professor, minha querida professora, entre em contato conosco aqui pelos posts, pode ser, pelo nosso e-mail também. Se você tiver dúvida, quiser falar sobre alguma coisa, propor a sua experiência, conversa um pouco com a gente, é sempre muito bem-vindo, né? A sua visão, sua opinião também, suas dúvidas. Quem sabe não vira uma pauta para um futuro programa. Certo? Vai lá, Rê. Eu sou Regiane Taveira e olha lá, né, Keller, procurar evitar generalizar as coisas e humanizar mais sempre, dentro de qualquer assunto, não é? A gente quer paz. Perfeito. Eu sou Marcos Keller e dá uma olhadinha, pesquisa um pouquinho, entende um pouco mais, porque cada vez que nós compreendemos mais do ser humano como um todo, nós compreendemos mais de nós mesmos nesse caminho. Principalmente quando a gente fala do Brasil, que é um país plural, multiétnico e por aí vai, né? Tem de todo mundo e tudo um pouquinho dentro desse nosso sangue, nesse nosso território. Até mais e até semana que vem. Gravação e edição Agência Bowie. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Supervisora de Marketing, Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais. instagram.com/editora do Brasil _oficial, facebook.com/editora do Brasil, x.com/editora do Brasil e youtube.com/editora do Brasil.